protege da gente. É o teu relacionamento estar próximo dele. Então, tudo que eles faziam, Deus estava envolvido. No único momento em que Deus não estava envolvido, eles fizeram algo, foi, na verdade, quando eles foram fazer um tratado de paz com o povo, que acabou enganando eles. A Bíblia fala que eles não consultaram o Senhor seu Deus. Então, no único momento que eles não consultaram a Deus, não estiveram com Deus mesmo, o que aconteceu? Eles foram enganados. Mas todo o resto, quando eles vão à batalha e derrotam os outros seis, a gente consegue ver que Deus realmente estava usando eles poderosamente. Nós vamos começar aqui em Josué, capítulo 24. Normalmente, nosso último capítulo. Eu pretendo ler a maior parte desse capítulo hoje. Se Deus quiser, né? Então, Josué, capítulo 24, no versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Uau! Então, de tudo isso que estava acontecendo, fala que Josué finalmente ele chama todo mundo, o povo inteiro de Deus. O povo que estava no leste Jordão, o povo que estava lá em Israel em si, ele chama todos para fazer uma assembleia. E fala que quando eles estiveram juntos, fala que eles estavam diante de Deus. E essa é a pergunta que eu tenho para cada um de vocês como você agiria na presença de Deus? Realmente pensando, física, uma presença física de Deus. Como que seriam essas ações? Será que você reclamaria da presença de Deus? Será que você teria pensamentos impuros na presença de Deus? Será que você teria coragem de viver em pecado quando você estivesse fisicamente na presença de Deus? Como seria a minha e a sua vida se dia após dia nós estivéssemos consciente da presença de Deus, que estamos diante dele? Eu acredito que muitas vezes, infelizmente, pelo menos para mim, a gente literalmente esquecemos que Deus está aqui. Não mais como no passado, onde a Arca da Aliança significava a presença de Deus, onde a Arca da Aliança estivesse, a presença de Deus estaria. Mas hoje o que a gente tem é que nós, como discípulos, nós somos a Arca em si. Nós somos onde Deus habita, a habitação do Altíssimo. E eu acho isso incrível. Mas isso também significa que a presença de Deus está aqui. Então ele está assistindo cada um dos passos que nós damos. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente esquece dessa presença e começamos a viver da forma que nós queremos. Certo? Em Ezequiel capítulo 33, a Bíblia nomeia Deus como sentinela de Israel. E qual é o trabalho de um sentinela? Eu acredito que muitas vezes, né, o sentinela tem um trabalho bem básico que é de manter a paz e segurança da cidade que está tomando conta. Certo? Dentro da cidade. Então o que significa? Se tiver qualquer ameaça que vai ameaçar essa paz ou essa segurança dentro da cidade, o que o sentinela vai fazer? Ele vai tirar essa coisa de dentro da cidade e vai mandar para fora. Da mesma forma, Deus tira coisas da nossa vida para manter a paz e segurança que vem de estar na presença dele. Então, muitas vezes, muitas pessoas falam que Deus afasta pessoas que não vão ajudar na nossa vida, relacionamentos, não sei o quê. Isso é algo que todo mundo conhece, certo? Todo mundo já ouviu falar, não, eu quero que Deus tire as pessoas, ou então até mesmo no Brasil a gente fala mal olhado, não sei o quê, porque tem pessoas na minha vida que não estão me ajudando, não vão me levar para frente. E sim, eu acredito que Deus faz isso também. Mas, na real, eu acredito também que as pessoas, ele quer que elas venham até você. Principalmente essas pessoas, o pior tipo delas. Imagina como que era com Jesus. As prostitutas, os cobradores de impostos, os piores tipos de pessoas eram que vinham até Jesus. Então imagina se acontecesse da mesma forma que a gente pensa hoje. Deus, tira da minha vida essas pessoas que não vão me ajudar, não sei o quê. Não, Deus traz essas pessoas para perto da gente para que elas possam assistir a nossa vida e mudar o coração delas. Agora, se ele afasta todo mundo, quem você vai evangelizar? Quem você vai tornar em um discípulo? Então não é apenas pessoas. Então, o que Deus tira da nossa vida? Eu fiz uma lista de 3 pequenas coisas aqui, claro, tem muitas outras coisas, mas de 3 coisas que Deus tira das nossas vidas, mas muitas vezes as pessoas não querem ver dessa forma. A primeira, nossa saúde. Eu acredito que Deus pode tirar a nossa saúde para nos trazer mais próximo dele. Ele fez isso inúmeras vezes, até mesmo no Antigo Testamento, com vários reis. Certo? E o que acontecia? Ele fez até mesmo que Nabucodonosor fez ele virar um animal. Perder a cabeça dele, para um dia ele poder reconhecer que Deus é o Senhor. Tirou a saúde dele. Lázaro morreu. Para que as irmãs eles pudessem ver o poder de Jesus Cristo. Fala que isso aconteceu para que meu Pai seja glorificado. Então eu acredito que Deus pode tirar e vai tirar a nossa saúde, seja mental ou física, para nos levar para mais próximo de Deus ou para servir como exemplo da glória dele.
A segunda, nossa família. Familiares, entes queridos. Deus também pode tirar eles da nossa vida. Da mesma forma que ele fez com Jó. Tirou os familiares, entes queridos da vida dele. Para quê? Para que as pessoas pudessem ver realmente o poder de Deus. E também para que Jó pudesse realmente examinar o coração dele. A terceira, estabilidade financeira. Deus fez isso com cada um dos discípulos que estavam à volta de Jesus, os apóstolos. Eles não tinham um tostão no bolso. No ponto que Jesus teve que pegar um peixe e tirar um dracma de dentro, uma moeda de ouro dentro da boca do peixe para pagar os impostos. Então eu acredito que Deus pode tirar todas essas coisas, mas o que acontece? Muitas vezes é que a gente pode ver isso, mas vai trazer mais próximo para dele, de alguma maneira. Mas você não irá ver ninguém pregando sobre isso nas igrejas hoje. Fala, vem para minha igreja e Deus vai tirar a sua saúde, Deus vai tirar a sua família, Deus vai tirar a sua estabilidade financeira porque Ele quer que você seja próximo dele. A gente nunca vai ver isso. Muitas vezes, né, esses líderes religiosos, eles vão falar, vem para minha igreja, que Deus vai te dar a esposa dos seus sonhos. Traga o seu passaporte, o pastor vai orar por ele e você vai poder viajar o mundo inteiro. Ou dê o seu dinheiro e Deus vai te abençoar com a casa dos seus sonhos e o carro incrível. Certo? Não é isso que eles falam? Em vez de falar, não, Deus vai tirar o que for necessário tirar da sua vida para que você seja próximo, não, Deus quer te dar coisas. E geralmente são coisas que vão te levar para bem mais longe de Deus. E é isso, muitas vezes eu vejo pessoas desempregadas e eu sempre pensava, eu falei, nossa, por que será que Deus permite que pessoas estejam desempregadas? Até mesmo discípulos. Eu comecei a pensar, faz sentido. Porque muitas vezes, o que está levando essa pessoa para orar mais, ser mais fervente no discipulado, confessar os pecados, estar mais próxima de Deus, é exatamente a falta do emprego. Exatamente a falta de saúde. Essas coisas levaram, então, Deus, olha, nossa, se eu der esse trabalho para ele, vai se tornar um ídolo dele, ele não vai estar mais tão próximo de mim. Então o que aconteceu? Até mesmo com Jó, quando você vê a história dele, Deus tirou todas as coisas, até o momento que Jó reconheceu que o Senhor é tudo que eu preciso. E não importa a riqueza, a família, os bens e nada mais, foi quando Deus pôde dar para ele novamente. Então não acredita que Deus vai dar todas essas coisas sabendo que vai tirar de próximo dele. Esse é o amor dele. Mas da mesma forma também, ao mesmo tempo, eu não acho que a sua maior preocupação quando Deus vê tudo isso, não quer dizer que ele quer que você tenha uma vida de sofrimento, com muitos problemas, em todas as horas da sua vida. Isso não é o que eu quero dizer. Eu realmente acredito que Deus quer nos abençoar. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que a sua maior preocupação seja o tipo de carro que o filho dele tenha. Sendo bem sincero. Deus deu vitória e abençoou tremendamente o povo dele. Através da Bíblia inteira. Ainda mais aqui no livro de Josué, a gente consegue ver. E eu acredito que não será diferente com a nossa missão aqui em Moçambique. Se estivermos diante de Deus, a nossa vitória será garantida. O primeiro ponto da pregação de hoje. Diante de Deus, nada é impossível. Diante de Deus, nada é impossível. Estamos chegando perto do nosso culto inaugural. E eu espero que vocês sejam animados. Mas eu acredito que, de certa forma, essa é uma marca de quando dominamos a terra. O culto inaugural. De estarmos realmente na nossa terra prometida. Acredito que agora a fase que estamos é na mesma situação em que José estava quando tomou Jericó. Não tinha tomado toda a terra prometida, mas ele já estava em Jericó. Já tinha derrotado os reis de Jericó. Então ele estava dentro da terra. Mas ainda assim, o que foi a primeira cidade que fazia parte da terra prometida? A gente chegou aqui, estamos em Maputo, mas ainda precisamos expulsar dessa terra e fazer a nossa. Vamos ler, continuar lendo Josué 24, no versículo 2. Olha o que a Bíblia fala. Fala assim, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto aos outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que ficava além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dele Isaac. Ok, algo importante aqui. Deus aqui ele levanta a questão sobre Terá, que seria pai de Abraão. E não para aí, o fato dele até mesmo o pai de Abraão, que os seus antepassados que era um dos seus antepassados, era adorador de ídolos. E pensar nisso, falar, caramba, o pai Abraão, que eles, nossa, tanto idolatravam, falam, nossa, Abraão, eu sou filho de Abraão, até mesmo no Novo Testamento, eles ainda continuam levantando esse problema das pessoas ficarem orgulhosas
pelo fato da linhagem delas. E ele levanta e fala, sabe Abraão? O pai dele era um adorador de ídolos. Estava lá do outro lado do Eufrates. Ele adorava ídolos. E ainda assim ele levanta essa importante para eles. Eu acredito que Deus queria que eles vissem de onde eles tinham tirado cada um deles. Eu acredito que Deus queria que eles vissem onde eles deveriam estar, se Deus não quisesse realmente intervir por eles. Mas como Deus é um Deus amoroso, ele continua e começa a falar sobre as vitórias que ele deu ao seu povo, através do capítulo inteiro. Então, na real, quando ele fala, olha, qual que era o seu futuro? O seu futuro deveria ser que nem Terá. Tá do lado do Eufrates adorando ídolos, que não servem para nada. Era lá que você deveria estar. Era lá que seus antepassados estavam. Mas por conta da minha misericórdia e minha graça, eu te tirei do Eufrates. E te dei a terra prometida. Te dei a Canaã. Depois, infelizmente, Jacó e Esaú foram para o Egito. E ainda assim eu vou tirei vocês do Egito. E aí ele começa a falar toda essa história do que aconteceu. Então olha isso. Vamos continuar lendo o versículo 4 ao 10. Olha o que a Bíblia fala. Dele Isaac, certo? E Isaac dei Jacó. E Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então veio Moisés e Arão e feriu os egípcios com pragas com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Uau! Aqui, o que a gente vê é que Deus já tinha dado vitória ao seu povo. E o que ele faz? Ele os lembra, na verdade, de tudo que ele já tinha feito. Ele chama o povo todo a fazer uma assembleia e compartilhar sobre milagres que ele fez no meio ao seu povo. Ele fala, quero que todo mundo fique junto. Nesse momento, antes que Josué morra, eu quero que vocês ouçam o quão grandioso eu sou. Eu quero poder que vocês possam olhar para trás e ver o quanto eu já fiz até agora. E ele começa a falar. E apesar de quão impossível cada uma das situações que eles passaram, Deus deu a vitória a eles. Deus abençoou cada uma das situações. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? O que traz ainda mais convicção é que ele não apenas tornou situações impossíveis em bênçãos inimagináveis, mas até mesmo quando Balaão é enviado para amaldiçoar o povo de Deus, ele acaba abençoando. Até mesmo maldições, Deus transforma em bênçãos quando estamos diante dele. E isso é incrível. Porque ele fala que quando estava isso tudo acontecendo, fala, e vocês vieram diante de mim e clamaram a mim, e eu os livrei. Então, realmente, diante de Deus, nada é impossível. Ele pode transformar realmente água em vinho. E eu fiquei pensando, eu falei, uau, esse é o poder do meu Deus. Mas onde a gente pode ver isso? Sabe aquela situação que eu e você vemos como a pior situação que poderia acontecer? Pensando, então, até mesmo essas situações, ele pode tornar bênçãos aos olhos de Deus. Mas para ser sincero com vocês, eu vejo que muitas vezes, situações que não são tão ruins assim, ou que na realidade não são ruins, tipo, de maneira nenhuma, nós podemos ver como se fosse o fim do mundo. Eu posso dar um exemplo para vocês, de mim mesmo, para que vocês possam ver e poder aplicar na vida de vocês. Eu lembro que para mim, quando eu fui chamado para vir para a África, ainda como discípulo, para mim foi muito difícil. Tomar essa decisão de vir para cá e fazer todas essas coisas. E, nossa, eu tenho que abrir mão do meu trabalho, eu tenho que quebrar com a agência de modelo, acabei de passar na Unicamp, eu queria fazer a faculdade de Física Aplicada, e tudo isso, nossa, eu quero tanto fazer todas essas coisas, e ainda assim Deus quer que eu abra mão e vá para ficar para a África, mas tem que deixar o Brasil, minha família, quem vai compartilhar com eles, quem vai ser o discípulo perto deles, e era um problema muito grande aos meus olhos. Mas agora, sendo bem sincero, quando eu paro e olho para aquilo, eu fico pensando, isso não era um problema muito grande. Muitas vezes a gente vê situações que são difíceis aos nossos olhos,
Porque na realidade o que acontece é que a gente vê isso e pensa, como que eu vou resolver a situação? Como que Yuri vai lidar com isso? Como que Yuri vai trazer uma solução para esse problema? E aí, realmente, a situação parece muito grande. Por quê? Porque você é o responsável. Você conhece seus pecados, você conhece suas limitações, você sabe que você não é tão talentoso assim, você sabe que você não é tão bom assim, e ainda assim você fica pensando, nossa, como que eu vou fazer acontecer? No final, o que Deus quer mostrar pra gente que não é tão difícil assim, não é mesmo realmente o problema, é porque Deus vai lidar com esse problema. Mas ele só vai lidar com esse problema se você vem e clama a ele e está diante dele. Então, realmente, diante de Deus nada é impossível, mas diante de você e de mim, tudo se torna possível. Tudo se torna um problema. Situações que não são tão profundas se tornam um problema. Você vê uma situação que na verdade é uma boa notícia e acaba vendo ela, nossa, que terrível que aconteceu. Olha, na pior perspectiva possível. Já viu pessoas dessa maneira? Que você apresenta algo para elas e fala, nossa, que terrível. E você fala, como assim? Como assim terrível? Eu estava tão animado por conta disso. Como você pode ver isso de uma maneira ruim? Eu lembro de falar com o meu pai depois que eu cheguei aqui já. Eu lembro de pedir conselho sobre falar com meus pais que eu tinha passado na faculdade. Antes de vir pra cá, ele falou, não fala pra eles ainda não, senão eles vão ainda ficar mais em cima de você ainda. Eu lembro de falar, ele falou, nossa, mas filho, eles tinha passado, por que você não ficou aí? E viu apenas a parte ruim. Eu pensei, nossa, mas foi incrível, testou meu coração. Agora eu posso estar aqui com todo o meu coração realmente pensando, eu abri mão de algo. Mas é isso, às vezes a gente apresenta coisas para as pessoas e eles ficam pensando, nossa, que terrível. Eu lembro que o nosso visto, quando a gente foi tirar o visto, e foi lá, o cara tá pedindo uma taxa. E eu pensei, nossa, que incrível, você vai pagar e a gente vai conseguir o visto, né? Não vai mandar a gente para fora do país, não vai tentar extradiar, mandar, vocês vão ter que voltar pro Brasil, tá? Já era, eu não gosto de vocês, visto negado. Vai ter que voltar pra África do Sul, pro Brasil. E eu feliz, falei, nossa, que incrível, nossa, obrigado, Deus. É só pagar uma taxa, pensei, vai dar recibo, dá para pagar o cartão, dá, ok, incrível. E eu tava animado. E começaram, né, infelizmente, passando para passar, e falaram, nossa, mas tem que pagar essa taxa. E a gente tava lá discutindo, nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E não, será que isso é real ou não? Eu pensei, a gente só tem que pagar. É isso, só paga e tá resolvido. Então já tem o visto. E realmente, às vezes a situação não é ruim. Não é tão ruim assim. Na verdade, Deus já deu a vitória. A gente pagou, a gente tem o visto agora. Imagina, eu podia ter feito qualquer coisa, a gente tava na imigração. Podia falar, não gosto de vocês. Vocês não vão ter o visto. E é isso. Mas Deus decidiu dar pra gente. E muitas vezes isso acontece com situações ainda mais bestas. A gente fica lá chorando e gritando, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha vida é muito difícil. Isso e isso está acontecendo. E Deus, eu imagino, realmente fico imaginando Deus olhando para tudo isso. E pensar, nossa, como que ele pode reclamar de algo tão pequeno assim? Será que ele realmente acha que eu não tenho um poder suficiente para lidar com a situação? Mas nós não somos os únicos a fazer isso na real. Vamos para Números, capítulo 11. O povo de Deus tem um histórico de fazer isso. Essa é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Porque, assim, como cristão e discípulo, eu aprendi que nós somos filhos mimados. Né? Muitas pessoas, ainda mais vocês, meus amigos, eles sabem que... E, assim, eu não acho que eu fui muito mimado. Mas muitas pessoas falam que eu fui muito mimado. Né? E amém, tudo bem. Não precisa responder agora. Mas eu acredito que, amém, foi a vontade de Deus. Mas como os filhos de Deus, nós somos um povo mimado. Mas quais são as características de um povo mimado? É um povo reclamão. Nada tá bom, sempre precisa de mais, certo? É como se tudo que acontece, fala, nossa, mas só isso. Eu lembro de levar lancheira pra escola, e minha mãe colocava uns lanches dentro da lancheira, e tinha uma bolacha que eu odiava, meu. Nossa, como eu odiava aquela bolachinha. E meu irmão, ele adorava, meu irmão gêmeo. E enchia com aquela bolachinha, e eu falava, mãe, eu não gosto dessa bolacha. Eu não gosto dela. Eu dava pros meus amigos tudo, pro meu irmão gêmeo, eles comiam. E ainda assim eu falava, nossa, que terrível. Mas agora eu paro pra pensar, eu fico olhando, eu falo, nossa, tinha pessoa que nem levava lancheira, não tinha nada lá. Tinha que passar o período inteiro sem comer nada. E eu tava reclamando que na minha lancheira tinha uma bolacha que eu não gostava. Mas isso que acontece. Amém, eu fui mimado um pouco. Mas é assim, o povo de Deus é um povo reclamão. Olha isso, Números capítulo 11. Vamos ler no versículo 4. Olha o que a Bíblia fala. Um bando de estrangeiros, provavelmente era eu, a Bruna e a Samara. E o Musa. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles.
No meio aqui de Moçambique, no meio da Tânia, a Carol e o Vitor. Encheu-se de gula. E até o mesmo, os próprios israelitas, agora é eles. A Tânia, o Vitor e a Carol. Tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada além desse maná. O maná era como semente do coentro que tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e os moía num moinho manual e os socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Talvez quem fazia o bolo era a Lorena. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. Então é isso. O maior problema do povo de Deus nessa época é que eles não tinham carne para comer. Nossa, ter que comer essa comida que eu nem preciso trabalhar, que cai do céu. Que terrível. Eu não trabalho para isso. Não faço nada. Eu acordo e tem comida caindo do céu. E esse é o meu problema. Eu tenho que comer esse maná. Eu não gosto de maná. Comida que vem exatamente do céu. E eles começam a falar, nossa, não é bom o suficiente para mim, eu quero carne. E por conta da falta de carne, eles começam a sentir o quê? Sentir falta do cativeiro. Eles começam, nossa, mas as melancias, o alho poró. Como eu sinto falta dos peixes que eu comia de graça. Você viu algum escravo comendo comida boa assim? Eu lembro da história da escravidão do Brasil. Sabe como a feijoada foi criada? Então eles tinham um porco, eles cortavam as partes do porco, as partes nobres eles davam para o pessoal da casa, e aí todo o resto, as partes ruins do porco que ninguém queria, eles davam para escravos. Então adivinha, o pessoal em Israel, eles não estavam comendo o melhor do melhor das coisas. Eles estavam lá reclamando de algo que eles estavam só se iludindo a eles mesmos. Então não é real. Ainda assim, por conta dessas coisas, acaba faltando, sentindo falta do quê? Do cativeiro. Fica reclamando. Nossa, mas a vida era muito melhor antes. Eu não tinha esses problemas. Não precisava pedir conselho, não precisava confessar meus pecados, não precisava sair da minha área de conforto, não precisava compartilhar fé, não precisava acordar mais cedo, não precisava fazer isso, aquilo, outro. E aí, o problema é que a gente reclama, às vezes, e pensa, mas é só um problema, eu estou levantando uma problemática. Levantar um problema sem dar uma solução é apenas reclamação. Isso não traz solução nenhuma, não muda nada. É apenas uma reclamação que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E sabe qual é o pior? Isso se espalha. Fala que se espalhou pelo acampamento inteiro. Da mesma forma que a amargura se espalha. Mas imagina Deus olhando para a situação e pensando, nossa, sério mesmo? Que esse é o seu maior problema? Eu abri um mar vermelho, tirei água da pedra. E agora o seu maior problema é que você não tem carne para comer? Que o alimento que eu estou trazendo dos céus não é o suficiente para você? Da mesma forma, hoje, quando eu penso nos meus problemas, sabe o que me ajuda a realmente parar de ser imaturo e emocional? É ver que Deus já fez e realmente eu conhecer que esse problema, na real, com o meu Deus do impossível, isso não é um problema. Porque naquele momento que eu não estou reclamando e vendo as coisas com a pior situação possível, eu estou sendo imaturo e emocional. Essa é a realidade. Para mim, isso acontece muitas vezes. Sendo bem sincero com vocês. Não é sempre que eu tenho a visão mais positiva de algo. Muitas vezes eu vejo o problema e começo a ficar emocional. Nossa, mas por que isso aconteceu? Nossa, por que ela agiu dessa maneira? Por que eles não fizeram dessa forma? Nossa, devia ter sido dessa maneira. Eu acho melhor fazer assim. E assim, e aquilo. E só reclamando até mesmo comigo mesmo. Mesmo que eu não fale para outras pessoas. Na minha cabeça estou lá, 24 horas, matutando aquilo tudo. E aí depois eu paro e quando eu começo a orar, realmente, começo a ver. Nossa, mas quão mimado eu sou, né? Quão imaturo. Quero as coisas do meu jeito, no meu tempo, da minha maneira, como eu quero, do jeito que eu quero. Isso é a descrição de alguém imaturo. Quando criança, eu lembro de fazer manha, me jogar no chão, fazer birra para meus pais, para me darem o que eu queria. E agora a gente faz a mesma coisa com Deus, mas a gente não vê isso como um problema. Qualquer pessoa, estiver no supermercado, vê uma criança no chão, estatelando, gritando, fala, mãe, eu quero isso, quero isso. A gente olha e fala, nossa, que terrível. Que criança é essa? Nossa, tem que colocar, dar um jeito nessa criança, né? Dá uns, né? Colocar no jeito lá, colocar na linha. Mas aí a gente faz a mesma coisa com Deus e fala, não, mas eu tô só pedindo para Deus, desejo do meu coração.
Então, na verdade, só está reclamando. E ainda a Bíblia fala que isso acendeu a ira de Deus. E talvez até mesmo começa com um e outro e depois está sobre toda a igreja. E talvez você esteja olhando isso e pensando, agora Deus vai ensinar eles, eles vão aprender a lição deles. A pior parte é que na real, essa não foi a primeira vez que eles reclamam com Deus. Na verdade, isso não aconteceu nem há muito tempo atrás. Olha isso. Ainda em Números capítulo 11, olha o versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles os ouviram, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Uau! Deus literalmente mandou fogo dos céus para mostrar a ira dele, e ainda assim eles não aprenderam. Eles reclamaram e fogo desceu do céu para mostrar a ira de Deus. E ainda assim eles voltaram ao mesmo pecado. Eu quero que você se pergunte hoje, o que eu tenho olhado como um problema super complexo, quando a solução na real é tão simples? Muitas vezes, para mim, o que eu faço é diminuir o tamanho de Deus. Diminuir o poder de Deus. Olhar para situações e ficar realmente preocupado, pensando, nossa, será que Deus vai realmente intervir ao meu favor? Será que Ele realmente vai fazer acontecer? Será que Ele realmente vai trazer uma solução? Será que é isso, aquilo, outro? Será que Ele realmente vai estar aqui por mim? Eu diminuo o tamanho de Deus, o poder dele. E eu esqueço quem eu sirvo. Eu esqueço que estou na presença dele. Na real, no momento em que eu reclamo, eu esqueço que estou diante da presença de Deus. Imagina, estar diante da presença de Deus e esquecer de quem Deus é. E falar, nossa, não, eu acho que isso não vai acontecer. Começar a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. E diante da presença de Deus, eu acredito, Deus não mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, quando ele mandou o fogo dos céus para queimar em volta do acampamento, adivinha? Ele pode fazer a mesma coisa hoje. Talvez não com fogo, mas trazer situações da sua vida. Porque depois de continuar lendo o livro de Números, a Bíblia fala que Deus falou, ok, vocês querem carne? Vou te dar carne. Ele fala que Deus fala, vocês não vão comer a carne por um dia, nem por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas por um mês inteiro. E aí vai se comer tanta carne que as carnes vão sair por todos os seus notas, fala dos seus narizes, ouvidos, da sua boca, vocês não vão conseguir mais comer carne. Se é isso que você quer, ok, eu vou te dar então. Vamos voltar para Josué capítulo 24. E continuar vendo a reação do povo de Deus. Porque aqui eles não tinham maná, né? Aqui em Josué. Mas eles tinham algo diferente, que Deus tinha dado para eles. De mão beijada também. Vamos ler em Josué capítulo 24. Versículo 12. Água. Versículo 12 ao 13. Olha o que a Bíblia fala. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dos reis amorreus. Não foram a espada ou o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, a cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Uau, essa é a terra prometida. Deus quer nos dar ela. E sabe o que é mais incrível? Ele fala que essa terra que ele prometeu, essa herança que ele vai nos dar, não foi dominada por espada ou por arcos. Ou seja, não foi dominada pelas suas próprias forças. Então estar aqui hoje não foi um fruto da minha habilidade. Você está aqui hoje como discípulo, estudar a Bíblia, ser batizado, não foi um fruto da minha sabedoria e de quão humilde eu sou. Mas foi a graça de Deus e a fidelidade dele. Deus fala que por mais que estamos aqui plantando a igreja, ainda assim vamos comer de frutos que não plantamos. Vamos viver em casas que não construímos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vai prover tudo o que for necessário para que possamos viver aqui nessa terra prometida. Então, seja qual for a dificuldade, Deus vai prover. Seja lá o que você precise, Deus vai prover. Para quê? Para que a gente possa estar na terra prometida dele. Então a pergunta não é se Deus vai prover, é só quando e como. É isso. Porque a realidade fala, vocês estão na terra prometida. Vocês comem de olivas e também das videiras que vocês não plantaram. Vivem em casas que vocês não construíram.
Então é realmente uma herança. Uma herança é uma riqueza que você não trabalha por. É algo que seus pais deixaram para você. E agora você pode ter essa herança. Depois de Josué falar as palavras que Deus tinha ordenado a ele falar, essa é a resposta do povo agora que a gente vai ler. A gente vai ler em Josué 24, no versículo 16. Vamos ver a resposta do povo de Deus. Então, no versículo 16 ao versículo 18, olha o que a Bíblia fala. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Segundo ponto e último ponto. Diante de Deus é onde verdadeiramente precisamos estar. Diante de Deus é onde verdadeiramente precisamos estar. Não é nem onde queremos ou podemos, mas onde precisamos estar. A gente precisa ver como está na presença de Deus, diante dele, uma necessidade para a nossa vida espiritual. Uma necessidade para a nossa vida eterna também, a nossa herança. É uma necessidade de poder estar lá e realmente amar ele de nosso Deus. Mas pensa nisso, quão corajosos eles eram. Eles falam que sim, servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Longe de nós servirmos a outros deuses. Eles falam todas essas palavras incríveis para Deus e para Josué. E quando eu li, pensei, uau, quão incrível seria fazer parte de um povo tão santo e sem pecado. Comecei a pensar, imagina liderar uma igreja sem pecado nenhum. Sem nenhum problema. Sem nenhuma situação que precisa ser resolvida, tudo está perfeito, nada, nem precisa mesmo de você. Comecei a pensar também, nossa, todos não têm uma sombra de dúvida de quem eles precisam servir. De que eles precisam estar na presença de Deus. Eu até pensei, nossa, imagina se eu fosse da mesma maneira. Se eu pudesse falar das mesmas palavras. Mas sabe o que é ainda mais incrível? Mais do que essas palavras eloquentes, mais do que tudo isso, é a resposta de Josué para eles. Olha isso, versículo 19. Versículo 20. Você acha que a resposta deles foi incrível? Olha de Josué. 19 ao versículo 20. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. É Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Uau! Eu nunca fiquei tão confuso na minha vida depois de ler uma escritura. Eu falei, caraca, José, que isso? Que loucura! Eles vão falar, não, certamente vamos servir ao Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele falou, vocês não têm condições de servir ao Senhor Deus. E eu li isso, eu falei, nossa, por que José está falando que eles não teriam nem ao mesmo condições de servir ao Senhor? Ele não está falando de ser filho ou ser um soldado, de ser um servo, um escravo. E quanto mais você lê a escritura, mais ainda você entende. Ele fala porque eles não poderiam servir a Deus, nessas condições em que eles estavam. Por quê? Ele fala aqui porque Deus é um Deus zeloso, santo e que não atua a rebelião e o pecado. Sabe, esses dias eu tenho recebido mensagem de uma pessoa que costumava me perseguir quando eu estava na igreja do Brasil, liderava o ministério universitário. Então, ela estava falando o quanto ela não concordava com o que eu estava falando, e um dos reels que eu tinha postado lá no Instagram, não sei o que era um dos reels das nossas pregações aqui, né, da igreja. E ela falou, não, porque Deus é amor e ele não liga para os nossos pecados, porque agora no Novo Testamento temos muita graça e muito amor. Mas a minha resposta para essa pessoa foi exatamente isso. Você realmente acredita que um Deus imutável mudou para que você pudesse pecar mais livremente? Pensa nisso. Sério, seja real. As pessoas falam, não, eu não concordo com isso. Você fala, não, que tem que mudar, pecado, não sei o quê. Você fala sempre que você é terrível. Porque eu sou um pecador. Eu sou orgulhoso, tenho problemas no meu coração. Muitas vezes tenho que lidar com ele para perdoar pessoas, para poder mover em frente e poder confiar em Deus dia após dia. Mas se eu não reconheço isso e fico nessa de, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus cheio de graça, que não importa o quanto eu peque, ele ainda vai me amar e isso, quando que eu vou mudar? Quando que eu vou tomar uma decisão para realmente seguir a Deus? Quando que eu vou realmente mudar meu coração?
O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não mudou para fazer que a gente viva um cristianismo mais confortável. Ele não mudou naquela época, ele não vai mudar hoje. E realmente, a única mudança que temos hoje é o acesso à presença dele e o perdão dos pecados. Mas a repulsão de Deus ao pecado é a mesma. O caráter de Deus não mudou. Agora eu posso ir aos meus joelhos e orar para ele pedindo perdão aos meus pecados. E eu sei que ele vai me perdoar. Eu sei que ele vai me ouvir. Mas isso não muda o fato que ele ainda repulsa o pecado. Que ele ainda é um Deus zeloso. Você vê Jesus Cristo em si, quando ele vai nas tendas e começa a ver que eles estão no templo do Senhor, e vê que tinham tendas vendendo dentro do templo, e fala, ele cita Salmo 69, versículo 9, que Davi fala que o zelo pela casa do Senhor irá me consumir. Ele começa a virar as mesas, começa a bater e escotear as pessoas, pensando que esse é o zelo que ele tinha pela casa do Senhor. Isso quanto ele realmente repulsa o pecado. Então pensa nisso. Deus não mudou. Ele pensa que, nossa, agora não, é graça e amor. Sim, ele é graça e amor. A graça e amor dele é permitir que você acorde hoje para poder se arrepender. Ele quer que a gente se aperfeiçoe no amor dele. A Bíblia fala sobre isso. Realmente se aperfeiçoar no nosso amor a Deus. E é isso que ele espera de nós. Realmente, eu acredito, eu não sou perfeito e estou longe disso, mas eu quero trabalhar para isso. E a Bíblia deixa claro em Gálatas, falando que de Deus não se zomba. Eu acredito que muitas vezes a gente deixa Deus ser zombado. No versículo 20 deixa bem claro também que Deus não é um Deus sentimental. Apesar do seu imenso amor, apesar da sua infinita bondade, apesar da sua graça, apesar de ter dado tantas bênçãos para cada um de nós, ainda assim, se eu e você escolhemos abandonar Deus e começar a nos agarrar a ídolos, Deus vai se voltar contra nós, mesmo depois de ter sido tão bondoso conosco. Vamos ver a resposta de Deus logo depois de uma resposta tão desafiadora a Josué, do povo de Deus, né? Vamos ver o versículo 21. Depois de ouvir tudo isso que Josué está falando para eles, olha o que eles falam. No versículo 21 ao 25, a Bíblia fala: o povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos, que de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Diz Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Eu acredito que a gente conseguiu ver algo interessante aqui. Qual que era o problema que ele estava levantando? Eles tinham outros deuses entre eles que estavam adorando. Então, no final, Josué não estava apenas tentando parar eles de adorar a Deus ou servir a Deus. Na real, Josué sabia que eles não estavam sendo puros e adorando a Deus de todo o coração. Que, na verdade, Josué sabia que quando ele estava vendo tudo isso acontecendo, Josué viu, mas eu conheço o coração deles. Eu sei dos ídolos que você tem no meio do seu povo, dentro das suas casas. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus aqui? Eles se tornaram religiosos. Eles estavam aqui com os lábios falando coisas bonitas, palavras bonitas. Coisas que qualquer um, olhando de fora, pensaria: esse é o povo de Deus vivo. Certamente eles são puros e santos, mas o coração deles não estava totalmente dedicado a Deus. Ainda tinha muita idolatria dentro do coração deles. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Josué, quando viu o coração religioso deles, ele não ficou quieto. Ele viu eles falando: sim, Josué, nós também serviremos a Deus. Quando Josué ouviu isso, ele até imagina. Ele falando: epa, mas eu conheço a sua vida. Eu vi os ídolos na sua casa. Eu sei dos relacionamentos impuros, das mentiras. Mas muitas vezes ouvimos pessoas religiosas e sabemos que essas não são a realidade da vida delas. E a gente fica quieto. Ouve pessoas religiosas falando: ah, sim, que Deus é amor, isso, aquilo, outro, eu tenho que dedicar, realmente, negar diariamente. E você conhece a vida daquela pessoa. Você sabe que essa pessoa não está vivendo dessa maneira. E você deixa ela zombar a Deus. A gente fala até mesmo aquela frase bem religiosa de discípulo, que é amém, amém. Só para não confrontar essa pessoa. Pensa: nossa, essa pessoa está mentindo sobre o meu Deus, o meu Pai. E ainda assim eu fico: ah, amém, amém. Mesmo que eu saiba a vida dela, de como tá. E muitas vezes, esse é o meu coração com a minha própria família. Vendo o coração religioso, conhecendo a vida deles, e ver eles compartilhar coisas que não é a realidade, e ainda pensar: ah, amém. Eles vão entender um dia. Quando eles estudarem a Bíblia, talvez eu possa mostrar para eles o pecado deles. Mas agora imagina.
Se eu vejo o Musa em pecado e esperar, um tempo discipulado eu falo com ele. Imagina, se a Samara vê a Bruna em pecado e pensa, depois eu falo com ela. Ou se vocês verem o meu pecado, eu falo alguma besteira e falo, deixa pra depois. Eu fico pensando nisso e penso, imagina se eu morresse naquela hora. E você viu o pecado no meu coração e não falou nada. Eu vi o pecado no coração de irmão e não falei nada, fiquei quieto. Um coração religioso, permitir que as pessoas tenham esse coração religioso, não vai ajudar elas a estarem mais próximas de Deus. No final de tudo, o porquê Josué entendia que diante de Deus era onde ele precisava estar, o zelo e o amor dele por Deus. Ele não quis aceitar alguém falando sobre Deus dele de qualquer maneira. Ele não aceitava pecado. E para concluir, eu acredito que o segredo para conquistarmos a terra prometida, o segredo para tomarmos posse, são as palavras que Josué fala aqui no versículo 14 agora. Vamos voltar lá para Josué 24, versículo 14. Eu acredito que esse seja o segredo. Versículo 14 ao 15. Olha o que a Bíblia fala. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, e os deuses amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O título da pregação de hoje e da série das pregações do livro de Josué é Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Apesar de desafios, apesar de dificuldades e sofrimentos, mesmo se alguém cair da fé, mesmo se for o único discípulo durante 11 anos no país, mesmo que a perseguição venha, mesmo que coisas aconteçam, eu acredito que essa igreja irá servir ao Senhor. E para Deus seja dada a glória. Amém. E assim concluímos nossa série no livro de Josué. Nesse momento eu gostaria de convidar o Vitor e a Samara para a Santa Ceia.